Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Clip Studio Paint para a aula de volume. Eu sei que estou atrasada algumas semanas aí, mas eu tive que dar uma folga por causa de problemas familiares, inclusive luto. Então hoje eu estou voltando aqui com as aulas para vocês. Por que eu estou com o meu tablet e não com o caderninho? Porque hoje eu vou mostrar para vocês sobre volume, ou seja, 3D. Em vez de a gente ter aquela forma normal que a gente sempre tem, que normalmente quando a gente vai desenhar alguma coisa, deixa eu pegar outra cor aqui que eu tava pegando branco, aí a gente não vai enxergar, né? Então, em vez de eu pegar e desenhar uma coisa assim, ó, tipo um quadrado assim, que isso aqui é o plano, é o 2D que a gente já passou pelas linhas e pela forma. Então, agora, a gente vai transformar isso aqui em 3D, que é a mesma coisa que volume. E o volume, que é nada mais do que transformar esse quadrado ou qualquer outra coisa, tendo 3 dimensões. Então, esse quadrado aqui, ele não vai ser mais um quadrado. Ele vai ser um cubo. Ou seja, a gente consegue ver aqui 3 lados, ó. Tem esse lado aqui, que é 1, 2, 3. Então, aqui eles transformam em 3D. Ah, mas aqui eu tô vendo todos os outros lados. A gente só vai ver outros lados de alguma coisa quando for transparência, ou seja, vidro, plástico, transparente, acrílico. Eu tenho essa tampinha, né? Eu consigo ver o outro lado dela porque ela é transparente, mas a caneta, eu sei que ela é um objeto em 3D, mas eu não consigo ver o outro lado da caneta e nem o que tem dentro da caneta, porque ela não é transparente. Mas as tampas, ó, eu consigo ver muito claramente o que tem dentro e também o que tem além dela, ou seja, atrás. Para ter noção dessa aula, é bom passar pelas linhas e também pelas formas, porque tudo que eu mostrei lá, vamos usar aqui também. E eu vou mostrar para vocês, gente, o que normalmente nós desenhistas usamos para facilitar a nossa vida, que são os objetos em 3D. Não precisa necessariamente ser no Clip Studio Paint, eu gosto dele por causa dessas coisas, também um monte de pincéis que são bem interessantes, inclusive eu posso fazer para vocês mostrando o que eu mais uso e o que eu mais gosto de pegar do Clip Studio Paint. Mas aqui a gente tem várias formas, ó, a gente tem o plano, e a gente tem o cubo, uma esfera, tem prisma, pirâmide. Então, essas aqui são as formas básicas que elas se transformaram em 3D, criaram volume. Também tem outras formas, além dessas daqui. A gente também vai ter paralelepípedo, trapézio, tudo que a gente imaginar vai ter uma forma. E essas formas aqui vão ser muito importantes quando a gente quiser criar uma construção. Por exemplo, eu quero desenhar uma casa. A gente desenha uma casinha assim, né? Isso aqui, ele é o formato 2D, mas se a gente quiser passar ele pro 3D, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, eu desenho um quadrado aqui, finjo que tá um quadrado, tá? Porque eu tô fazendo a mão livre. Aí, a gente puxa isso aqui, faz os detalhes da casa, puxa aqui um triângulo, e o resto. O que tá aqui dentro, depois a criança apaga. E é o que normalmente a gente artista também vai fazer. Se não precisar, a gente vem e apaga ele. Então, o volume serve pra gente criar não só construções, mas também personagens. Outra coisa que vocês também precisam saber, o volume ele não precisa se dar apenas por linhas e formas, também a gente consegue através da pintura. Eu tenho esse desenho aqui que eu estou terminando, que é de uma capa que eu tô colocando no meu portfólio, e vocês vejam bem aqui no rosto, ó. Tem alguns errinhos, mas ignorem ele, porque eu ainda tô no processo de fazer. Mas basicamente, gente, aqui no rosto, ó, então temos a bochecha e o nariz. Aqui eu não usei linha, eu usei a pintura. Então, uma pintura, ela vai ocasionar também um efeito de 3D.
Então, por isso que muitas vezes a gente vê alguma figura linda, magnífica, e a gente pensa, meu Deus, isso aqui tá muito realista. Por quê? Porque o artista, ele conseguiu colocar as nuances de cores ali, ou seja, do mais claro para o mais escuro, transformando aquilo em uma visão em 3D. Eu estou dando essa pincelada agora na pintura, mas na verdade a pintura, sombra, luz e cor é mais para frente. Mas vocês precisam ter noção de que a gente consegue fazer 3D usando pintura também, não só com linha e forma. A gente já sabe que tem as formas básicas, né? Então, nós temos quadrado, círculo, retângulo, minha nossa senhora, esse retângulo aqui não ficou retângulo, não. Retângulo, triângulo. O retângulo, ele pode vir assim, ou ele ser mais esticado, ou mais fino. O círculo, gente, ele vai ser a mesma coisa, o quadrado também. Para a gente transformar essas figuras em 3D, vamos precisar de um objeto ou de uma figura para a gente estudar. Então, por isso que temos essas coisinhas aqui, que elas nos ajudam. Mas se você não tiver, você não precisa entrar em... Você pode pegar qualquer coisa que você tiver em casa. Pode ser uma bolinha, pode ser uma caixa. Eu tenho este cubo mágico aqui, que ele já tá meio quebrado e tudo por causa do meu gato. Ele até funciona, mas eu uso ele como chaveiro, porque ele era um chaveiro. Então, eu tendo esse cubo mágico aqui, eu consigo usar ele como minha referência para fazer bastante coisa, mas não precisa necessariamente ser ele. Pode ser uma caixinha de sapato, uma caixinha que vem um perfume, ou qualquer coisa que tenha as formas básicas. E usar ele como referência. Se não tiver também, dá para pegar, tirar uma foto ou encontrar isso pela internet. Ó, o quadrado, como eu tinha mostrado, ele vai virar um cubo. O círculo, ele vai virar um cilindro. O cilindro, ele pode ser assim, deitado, ou ele pode ser assim. E essa forma aqui, ela é muito comum pra gente fazer xícara, garrafa, e depois, com o tempo, a gente vai juntando todas as formas aqui em uma só para criar coisas diferentes. O retângulo é o mesmo princípio ali do quadrado. O triângulo, ele já vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai se transformar numa pirâmide. E também ele pode se transformar num cone. Como assim? O cone, o triângulo, ele vai ser assim, ó. E aqui embaixo ele tem essa base redonda. Agora, se eu quiser transformar ele numa pirâmide, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui embaixo. Ou então, eu tenho um quadrado por baixo. Aí, eu ligo as pontas dele, ó, e transformo ele numa pirâmide. Também eu consigo fazer isso com 5 pontos, então vamos colocar aqui um pentágono, ó. Então, aí eu fiz outra pirâmide. Então, triângulo com um círculo embaixo, ou seja, na base. Então, a base, que a base é esse aqui, ó. Isso daqui é um cone. O resto, com a base até 5 pontas, eu conheço como pirâmide. Eu vou diminuir elas e vou colocar aqui no cantinho, porque elas vão ser úteis. Todas essas figuras aqui em 3D, eu posso pegar e criar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero desenhar uma fatia de bolo. Simplesmente eu vou vir aqui e vou desenhar a fatia de bolo. Então, eu venho primeiro com o triângulo. Depois eu venho e faço esse retângulo aqui. Ah, eu quero desenhar um bolo inteiro. Então, venho aqui com o círculo mais achatado, puxo as linhas aqui e venho e faço essa linha mais curva. Então, tem um bolo. Quero desenhar uma garrafa. Então, venho, faço a parte de baixo aqui. Tem vários estilos, mas eu vou fazer aqui a mais comum. Então, tenho aqui um círculo maior, que é a parte de baixo, que toca na mesa, e a parte menor, que é o bocal, onde sai o líquido. Eu venho e faço um retângulo aqui, que é a parte mais fina. Eu venho e eu faço as linhas curvas. Quero fazer uma xícara de café. Como é a xícara de café? A gente quer uma xícara de café que seja toda reta ou ela seja mais curvada? Ah, eu quero ela mais curvada. Então, a parte de cima é maior, a parte de cima é menor. Eu junto aqui com as linhas curvas. Venho aqui, faço outra curva
e tem uma xícara de café. O volume, ele ajuda a gente a criar todas essas coisas, dos mais simples ao mais complexo. E é muito bom a gente estudar volume, porque sim, uma hora ou outra a gente vai precisar quando for fazer desenhos. Também a gente vai conseguir criar corpos com ele, especialmente quando for estudar anatomia. Mas isso aí, aqui o exemplo na anatomia do corpo humano, a gente vê e a gente vê que tem o volume, porque a gente vê 3 lados. Essas linhas aqui que a gente vê, ó, essas linhas curvas, elas também vão fazer o papel de dar volume. Então, quando a gente vê esse desenho aqui, a gente tem a noção de que ele está em volume e também está em movimento. Também temos outros exemplos aqui, ó, mostrando como que faz um tronco. Ó, mais outro exemplo. Mas não significa que a gente sempre vai usar volume para desenhar, tá? Ó, dá para desenhar assim também, ó. Nem sempre vai precisar usar o volume, ó. Aqui a pessoa usou, tanto aqui na parte dos seios, quanto aqui na parte do quadril. Mas aqui a pessoa não usou no rascunho. Ela poderia usar? Poderia, mas aqui neste exemplo não tem. Ó, a mesma coisa aqui desenhando o torso feminino, ó. A pessoa, ela não precisou usar o volume. E vamos voltar para a parte aqui do nosso aplicativo. Então eu vou vir, gente, e vou mostrar para vocês as maravilhas de usar ferramentas que estão disponíveis pra gente. Esse aqui, ele é o cubo e ele vem aqui com a perspectiva junto, tá? Então, perspectiva é outra coisa também. No futuro eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então, a gente tem isso daqui pra facilitar a nossa vida. E a gente pode mover pra lá e pra cá, fazer as coisas, ó. Então, ele é maravilhoso para fazer estudo de alguma coisa. O cubo eu vou deixar desse jeito aqui. Eu venho na nova camada e copio para fazer o que eu quero fazer. Então, tô pensando em desenhar, sei lá, uma caixa de sapato ou alguma caixa para alguma coisa. Então, vem aqui e desenho. No caso, isso daqui eu poderia transformar numa casa, né, se eu quisesse. Aí é só eu pegar e colocar, por exemplo, aqui o telhado, e aqui o resto do telhado, e eu faria uma coisa simples, mas eu acabaria fazendo ela mais bonitinha do que se eu tivesse feito a mão livre. Aí depois eu só vinha e acrescentava mais outros detalhes. Então a gente consegue usar essas formas para criar várias coisas incríveis. Não precisa ficar preso apenas na referência da observação. Eu não preciso ficar presa neste cubo aqui ou qualquer outra coisa, encontrar um ângulo dele e ver ele e observar ele para desenhar, o que significa que é um desenho de observação. Eu posso já vir com o meu material direto, seja ele direto de um programa como o Clip Studio Paint ou que eu encontrei pela internet, e usar ele como a minha referência. Aqui no caso do Clip Studio Paint, eu peguei e passei por cima, eu fiz um trace. E para quem tá no papel, tem isso daqui, ó, que é uma régua. Essa régua aqui, ela é muito boa. Eu sei que o povo de arquitetura e engenharia usa, mas eu não sei qual tipo de régua e materiais que eles usam, mas eles têm desenho técnico, então tem que fazer as coisas muito retinha. Então, réguas desse tipo aqui vai ajudar muito eles. Mas aqui também temos algumas figuras de volume. Então, temos um cilindro, temos aqui uma pirâmide e um cone. Tem esse aqui que ele é um cubo, mas ele não tá parecendo um cubo, é porque esse cubo aqui ele tá desenhado de forma diferente. Mas esse aqui eu totalmente ignoro e eu faço o cubo daquele jeito que eu mostrei, que é usando linhas e quadrados. E dá pra fazer muita coisa usando esse aqui, que eu vou mostrar vários exemplos de coisas como fica. Eu vou usar aqui
o meu cubo mágico para eu fazer algumas coisinhas e eu vou mostrar para vocês, ó. Então, para desenhar um cubo, eu posso ter ele em vários formatos diferentes. Então, lembre-se das linhas e das formas que eu tinha mostrado, que elas vão ficar um pouquinho tortas, tá? Elas não vão ficar retinhas, elas vão ter seus momentos aqui de inclinação, mas a gente percebe que é um cubo do mesmo jeito. Então, é muito bom a gente treinar essas coisas, mesmo que fique tortinho, tá? Porque a ideia é treinar. Então, rascunho, ele é pra ficar bagunçado mesmo, não tenha vergonha disso. Então, aqui, ó, eu fiz ele muito pra lá, então vou puxar um pouquinho pra cá. Então, eu vou fazendo, eu vou mudando as linhas, conforme eu sinto a minha necessidade, até eu conseguir desenhar certinho. Até eu ver que tudo se encaixou ali, ou ficou mais próximo da minha referência. E sem falar, gente, que essas formas, elas podem vir mais deformadas do que elas parecem. Vou pegar aquele primeiro cubo ali e vou trazer ele pra cá. Quero afunilar ele. Eu quero afunilar ele mais um pouquinho. Aí ele ficou mais ou menos assim. Ah, eu quero fazer a lata do Nescau. Então, eu venho aqui, tenho 2 círculos. Em vez de eu fazer ele reto assim, eu venho e faço as ondulações da lata. Venho apagar aqui a parte de baixo, que é essa parte que a gente não precisa. Então, aí eu tenho a lata do Nescau. Então, eu consigo fazer muita coisa usando das linhas, das formas, entortando a linha, curvando ela, fazendo um monte de coisa. Fazer muito, mas muita coisa mesmo para volume, que vai me ser útil para tudo quanto é coisa que a gente for imaginar. Tudo que a gente tem volume. Até mesmo esse caderno, se eu pegar ele assim, eu consigo ver um lado, 2, 3. Tudo tem volume. E volume é muito bom porque a gente pode pegar ele e ser um passo a menos na nossa perspectiva. Então, é como eu mostrei fazendo a casa. Traço de perspectiva, que é ter a linha do horizonte, aí tem um ponto focal, eu puxo uma linha assim, outra lá pra cá. Eu não precisei fazer isso, porque o volume, ele já adianta muito, mas muito mesmo a nossa perspectiva. E quando eu chegar em composição, vocês vão perceber que perspectiva a gente pode simplesmente ignorar em muitos casos e não vai nem precisar dela. Ah, e pra mostrar, gente, tem volume também nos bonequinhos 3D de pessoa. Então eu vou ter, ó, nos bonequinhos aqui, ó, tem uma figura feminina. Ó, vou trazer a figura feminina aqui pra vocês verem. Ó, então tenho a mocinha, que ela também é em 3D, ó. O 3D ele vai estar em qualquer coisa, seja figura geométrica, seja uma pessoa, seja uma paisagem. Inclusive, o desenho em 3D, naqueles aplicativos e programas também em 3D como Blend, Sculpt, essas 3 aulas de linha, forma e volume já é o princípio para a gente começar a desenhar qualquer coisa, não só objetos, mas também pessoas. E também eu tenho um vídeo que não é relacionado aos fundamentos do desenho, mas eu vou deixar linkado aqui no card e também no box de descrição para vocês irem lá, porque eu sei que normalmente quem quer desenhar pessoas, então eu tenho lá ensinando como usar as formas geométricas para desenhar corpos. Então deem uma olhada lá, porque o próximo vídeo eu não vou explicar como desenhar corpos humanos ainda, porque isso é lá na parte da anatomia. A próxima aula vai ser já adentrando um meio um pouco mais complicado, que é sobre sombra e luz, cores, que é algo que muitas pessoas têm dificuldade em entender. Eu vou tentar deixar o mais leve possível. Então é esse o vídeo, espero vocês até a próxima aula.